Olá você, bom dia, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Luciano. Esta é mais uma oração do dia. E nesta manhã eu sou grato a Deus, juntamente convosco, pela vossa atenção, pela vossa disposição em orar conosco, em compartilhar a oração com seus familiares e amigos. Também eu quero agradecer a Deus por você se inscrever em nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo, ao seu lado. Inscrever e aperte o sininho para que todas as mensagens de oração possam diariamente chegar até o vosso conhecimento. Amém? Deus abençoe. É importante também você estar comentando em nossos comentários, feito do Senhor na sua vida, relatando, colocando os pedidos de oração. Amém? Deus é bom, Deus é fiel para responder. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra. Palavra essa que se encontra no livro de Gênesis 37, versículo 8 e 9. E a palavra diz assim: E seus irmãos lhe disseram: José, deverias tu reinar sobre nós? Ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E José sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: Eis que eu sonhei mais um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. E ele contou a seu pai e seus irmãos, e seu pai o repreendeu e lhe disse: O que é este sonho que tu sonhaste? Iremos eu e tua mãe e teus irmãos de fato nos curvar diante de ti em terra? E seus irmãos o invejaram. Mas seu pai observou o que se dizia. José era tido como um sonhador, José era tido como o filho caçula de seu pai, Jacó, porém, eles o invejavam muito. E seu primogênito, Rubem, ele o livrou de uma atitude que os demais irmãos resolveram fazer. Diz a história que o ódio sobre José era tão grande que ele pegou José, jogou em uma cisterna, ele jogou José e deixou para morrer. Depois Rubem interviu: não matemos nossos irmãos, de forma nenhuma, não vamos matar ele. E o outro teve a ideia de vendê-lo como escravo, e assim fez, e mentiu, dizendo que uma fera tinha destruído, e levou a roupa dele melada de sangue de animal, e causou uma dor muito grande a seu pai, Jacó. E ele viveu anos triste, porque José era o filho da sua velhice, era o filho que ele amava, era o prometido, era o escolhido de Deus. Era o filho com a sua esposa a qual ele amava. José era o filho a qual Jacó tinha escolhido. Apesar de não ser o primogênito entre os 13 irmãos, mas ele era o primogênito da sua esposa, a qual ele amava. E assim José foi se parar no Egito, chegou lá como escravo. A história você sabe, e diz que Potifar o comprou e o pôs em sua casa, e ele, como escravo, serviu a casa de Potifar como escravo, e Deus o exaltou, e logo ele se tornou o administrador de tudo que Potifar tinha. Deus é fiel, irmão. Mas ainda assim faltava algo. Ele não bastava ser só o administrador de uma casa, de um homem de referência no Egito. Deus tinha algo maior para ele. Mas todas as vezes que uma exaltação vai bater à sua porta, que Deus vai lhe exaltar, quero que você preste atenção nisso. Antes você vai ser humilhado. Ei, que é isso, pastor? É isso mesmo. Todos aqueles que são chamados por Deus para um propósito, para um fim, aqui nessa terra, debaixo dos olhos do Senhor, dos olhos dos homens,
Antes de você ser exaltado, crescer, primeiro você vai ser abatido, descer, você vai ser humilhado. Tá ouvindo, mulher de Deus? Tá ouvindo, homem de Deus? Você quer crescer e antes de você crescer e vai crescer, primeiro você tem que descer, se humilhar e vai ficar pequeno. A Bíblia disse que José foi envolvido em uma calúnia muito grande, onde a mulher de Potifar o desejava ele ardentemente e o assediava ele dia por dia. Conta a história que por ela não conseguir tê-lo, porque ele respeitava o seu Senhor e temia a Deus de todo o coração, ele negou, privou-se de se deitar com ela, a mulher de seu Senhor. E por conta disso ela o caluniou, dizendo que ele tinha atacado. E olha aqui na minha mão a cueca dele, porque eles estavam tomando banho. A mulher entrou nos aposentos de José e ela tentou agarrar e lá vai. E puxa daqui, estica dali, arrancou a cueca dele, ele correu pelado. E ela gritou de raiva, os soldados chegou para atender, ela estava com a cueca de José na mão. E diz a história que ele foi preso e quando Potifar, o seu senhor, chegou, o marido dessa mulher, prendeu ele. Não matou porque não tinha certeza, não matou porque não estava nos planos de Deus o matar. Mas ele foi preso e foi entregue para uma prisão na cidade. E diz a Bíblia que novamente José estava lá preso, e lá preso ele se tornou o senhor do carcereiro, ele servia ao carcereiro. Será que você tem servido ao seu senhor, onde você está trabalhando? Será que a prova que você está passando no seu trabalho não é para Deus lhe exaltar e você está dizendo, pensando no seu coração, na sua mente pequena, fechada, né? Oh meu Deus, estou sendo perseguida. Oh meu Deus, que perseguição. Vixe, eu estou sendo perseguida. Olha aí, pastor, que está uma perseguição aqui no trabalho terrível. Ei, José foi perseguido, mas para a glória de Deus, trabalhou dobrado, cuidou, mesmo na condição de preso, de perseguido, ele serviu bem na cadeia. E diz a Bíblia que chegou lá um copeiro e um padeiro com um problema com o rei. E ele revelou o sonho após esses homens ter seus devidos sonhos. E do jeito que ele revelou por Deus, o sonho se cumpriu. E a história conta que o padeiro foi morto e o copeiro foi restituído à sala do rei. Anos mais tarde, o imperador, o rei, do Egito, teve um sonho que ninguém conseguiu decifrar. E o copeiro lembrou de José, disse, olha, existe um hebreu, um escravo que está preso. E eu contei a ele o sonho que eu tive, o padeiro também, e do jeito que ele revelou, se cumpriu. O padeiro morreu e eu fui restituído aqui a meu serviço. Imediatamente o rei mandou chamar José, José foi, e ao chegar lá, o rei contou o sonho e José interpretou. José tornou-se a segunda pessoa mais importante do Egito. José se tornou governador do Egito. José se tornou, abaixo do faraó, o homem que comandava o Egito. Conta a história para resumir aqui que os seus irmãos, os 10 que tinham traído ele, os 10 que tinham vendido ele como escravo, depois da fome que houve no Egito, foi buscar comida. E quando está lá no Egito buscando comida, José o conheceu, mas ele não conheceu José. José mandou trazê-los até cá, perguntou onde ele estava, passou a investigação toda, e eles disseram onde morava, disseram o nome do pai, disseram tudo certinho. E ali não conheceram José como irmão, mas José sabia que ele era irmão. Eu quero vos dizer que é um dito popular muito grande, e esse dito é baseado na Bíblia. Aquele que bate esquece, mas o que apanha lembra. A Bíblia está dizendo aqui que os irmãos aprontaram com José e esqueceram. Não lembraram nem que era José. Mas José, que foi apanhado ao vê-lo, lembrou. Diz a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 42, 6, que José, no exercício de sua função, veio os seus irmãos
comprar. E era ele que vendia a todas as pessoas da terra. E ambos vieram e se curvaram diante dele com sua face em terra. Se curvaram. Em Gênesis 43, versículo 26, outra hora, os irmãos de José voltaram de novo até ele. E quando José veio para casa, trouxeram-lhe o presente que estava nas mãos deles para dentro da casa. E eles se curvaram diante de José com a face em terra. Eu quero dizer que o sonho que José teve, no capítulo 37, versículo 8 e 9, anos mais tarde, 10 anos a mais de 10 anos depois, se cumpriu. O sonho que Deus mostrou a José, o projeto de Deus para José, se cumpriu. Eu quero dizer que se Deus tem lhe dado uma palavra, vai se cumprir. Não estranhe, não murmure no processo até se cumprir. Não murmure de forma nenhuma. Eu me lembro quando eu fui chamado para ser pastor, eu dizia assim, meu Deus, eu vou ser pastor? Como assim? Não tem como. Aleluia. São 22 anos na presença do Senhor. 22 anos. Há 6 anos, caminhando para 7, que eu exerço a função de pastor. E graças a Deus, porque o Senhor falou e se cumpriu. Mas para eu chegar até pastor, eu levei 14 anos caminhando para 15. Sendo experimentado. E cada experimento que eu tinha, eu via, eu não vou ser pastor não, isso é coisa da minha cabeça, não pode ser. Cada provação que eu passava, cada prova árdua, cada situação, pensando muitas das vezes em desesperançar da fé, em abandonar o barco, em sair correndo. E muitas provações eu tive, mas era Deus me trabalhando, era Deus trabalhando em mim, fortalecendo as minhas bases, fortalecendo as minhas convicções, aumentando a minha fé dia a dia. Porque aquele que ele chama, ele trabalha. Aquele que ele escolhe, ele trata, ele capacita. Deus chamou o incapaz, que nem eu, e tornou capaz de pastorear o rebanho dele. E aqui eu estou. Então eu quero te dizer, se Deus lhe deu uma palavra que vai fazer, que vai lhe exaltar, que vai lhe pôr por isso, como José, vai lhe pôr por governador, acredite, já vá orando desde já, pedindo a Deus graça para entender e suportar as provações que virão sobre você. Deus abençoe seu dia. Eu espero que essa oração de hoje, essa palavra, possa formar em você o caráter de Cristo, assim como foi formado o caráter de Deus na vida de José. Continue lendo a Bíblia. Continue nessa jornada anual da leitura da Bíblia. Certamente Deus falará com você ainda mais. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, eu quero apresentar nesta manhã em especial a vida dos irmãos que têm lido a palavra de Deus com afinco, com desejo. Que o Senhor comece a estimulá-lo dia a dia, abrindo o seu apetite para a leitura da palavra. E eu quero citar aqui pelo menos a irmã Josiane, a irmã Karina, a irmã Ildes, o irmão e amigo Rogério, personal trainer, o Inajá, Luiz, eu quero também apresentar nossos irmãos Lucas, Larissa, irmão Anderson. Oh Deus, abençoa estes em nome de Jesus, que eles tenham fome e sede de leitura da palavra. Pai, eu quero apresentar também nesta hora a vida de um jovem amigo que eu conheci recentemente, Pedro Farias, um empreendedor no ramo, meu Deus, de funerária. Dá vitória a esse jovem, que ele cresça na graça, no conhecimento do Senhor. Abençoa o seu comércio, abençoa o seu empreendimento, livre e protege de todo o mal. Atrai ele para ti com laços de amor, Senhor. Dá vitória a ele e toda a sua família. Também eu quero te apresentar nesse exato momento pastor Sérgio, que novamente se encontra internado ali no Hospital da Bahia com um quadro de alergia. Senhor, põe a mão nessa situação. Dá vitória ao pastor Sérgio em nome de Jesus. Eu sou o pastor Luciano e mais uma oração do dia. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Shalom Adonai.